Olá pessoal, hoje eu resolvi colocar em vídeo porque agora é um domingo à tarde. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2025 e amanhã de manhãzinha, 6h30 da manhã, eu preciso estar no hospital regional lá de Piracicaba, que eu vou tomar a segunda dose da injeção no meu olho. Gente, é uma coisa terrível, eu já tomei a primeira, não dói, mas é uma coisa muito aflitiva. Eu tô bem ansiosa, talvez eu vou ter que pedir um calmante, porque eu tô bem ansiosa para tomar essa injeção. Mas enfim, então eu queria gravar o áudio, mas resolvi gravar em vídeo dessa vez, tá bom? Hoje nós entramos então no capítulo 3 de Juízes, e como sempre eu escrevo aquilo que eu vou falar para vocês, que eu escrevo aqui no meu notebook, e eu vou falar para vocês o que eu escrevi, o que eu estudei então sobre esse capítulo, que fala dos povos pagãos no meio do povo de Israel, daquilo já do contexto que nós já temos estudado. Deixa eu só ver se tá certinho aqui. Aqui tá. Bom, nos versículos então de 1 a 6, ele fala aqui nesse trecho, conforme terminamos ontem, que dizia que Deus deixou aquelas nações no meio deles, né, que Deus viu que eles tinham deixado as nações no meio deles, que eram para eles ter expulsado aquelas pessoas, eles não fizeram. Então Deus acaba deixando então aquelas nações para que as nações servissem assim de prova para eles, né? E então fizeram assim. E Deus usou aquelas nações então para provar o povo de Israel, e elas seriam, como ele mesmo havia dito nos versículos lá do capítulo anterior, por laço para a vida deles. E aqui então vai relacionar essas nações, ele vai falar um pouco dessas nações. Aqui ele relaciona então 5 príncipes dos filisteus, cananeus e sidônio e heveus, e eles ficaram ali para provar e testar o povo não queria ficar no meio deles, era isso então que ia acontecer. Acharam que não tinha problema, acharam que colocando os povos como trabalhos forçados, eles dariam um jeitinho, e acabou arrumando um problema grande para eles mesmos, né? Que eles estavam vivendo em paz e tudo mais, e a gente vai ver depois, no decorrer que a gente vai estudando Juízes, a gente vai percebendo, assim, toda essa trajetória do povo e o quanto isso foi prejudicial para o povo. Agora, eles teriam que mostrar, então, no meio dessas nações, fidelidade a Deus. E o texto, então, continua dizendo que, habitando Israel no meio deles, tomaram as filhas dessas nações, porque eu já tinha dito para vocês, eles acabaram se casando, se dando em casamento ali. As pessoas estavam no meio, eles se conheciam e acabaram se casando, e eles acabaram se misturando com essas nações e acabaram juntando os dois povos, né? Tiveram filhos e tudo mais. É bem triste ler isso, para mim, pelo menos, assim, que estou estudando bem, de uma maneira mais profunda. Eu vejo assim que é bem triste isso que aconteceu com o povo de Israel. Aí, versículos 7 a 11, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Isso nós vamos ver assim em outros capítulos também, inclusive no livro de Reis, vai falar muito assim, o rei que era mau, o rei que era bom, e a gente vai ver bem essa linguagem. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor e continuaram a adorar os deuses. Qual deuses? Aqueles deuses dos Balaíns, né? Que eles adoravam, que os outros povos adoravam. E a ira do Senhor, claro, que caiu se acendeu sobre o povo, porque isso Deus já tinha estabelecido que seria assim. E Deus então entregou o povo de Israel nas mãos de Cusã-Risataim, que era o rei da Mesopotâmia, e eles ficaram escravos desse rei por 8 anos. A gente pensa assim, 8 anos é uma vida, né? É muita coisa. E eles ficaram ali trabalhando para esse rei, sujeitos, né, como escravos por 8 anos, e eles ficaram em apuros, e o que eles fizeram? Clamaram a Deus, clamaram ao Senhor, e Deus misericordioso então ouviu a oração daquele povo e levantou aquele rapaz, que não sei se vocês se lembram, o Otiniel, que ele se casou com a filha de Caleb.
Caleb, quando ele fez uma proposta para quem enfrentasse um povo, ele derrotasse um povo que ele tinha estabelecido, iria se casar com a filha dele. Esse Otiniel que tinha feito isso tinha se casado com a filha, e a filha acabou pedindo um campo, uma terra melhor para o pai dela. Vocês vão se lembrar dessa história. E Deus então levantou esse Otiniel, né, que era sobrinho de Caleb. E Otiniel, então, fala a palavra do Senhor aí no versículo, que ele veio cheio do Espírito de Deus, quer dizer, Deus ele ungiu ele mesmo para fazer esse trabalho, para ser ali aquele libertador do povo naquela época, depois de 8 anos escravizados, e ele saiu a peleja e ele julgou a Israel, e ele prevaleceu contra o rei da Mesopotâmia. E assim, a terra naqueles dias ficou em paz. Né, durante 40 anos. Durante 40 anos eles ficaram em paz por causa dessa liderança então de Otiniel. Foi um bom juiz. Né? Versículos 12 a 14. Mas os 40 anos se passaram. Não é? Se passaram e tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, e eles foram vencidos por Eglon, que era rei dos Moabitas. Vejam que esses povos aí estavam ali rodeados, né? Já era para estarem todos exterminados e estavam ali no meio deles. E por permissão de Deus, porque tudo nós sabemos que é permissão de Deus, eles estavam distantes de Deus, e com esse povo se ajuntaram os filhos de Amon, com esse povo de Eglon, né, que eram os Moabitas, se ajuntaram também os filhos de Amon, né, que eram os Amonitas e os Amalequitas. E eles então subjugaram a Israel, e eles serviram a esses povos por 18 anos. Então vejam que eles serviram 8 anos para um povo, para a Mesopotâmia lá. Aí veio o juiz Otiniel, salvou eles, pelejou contra aquele povo e tudo mais. Eles ficaram 40 anos em paz. Aí saiu esse juiz, né? Quando morria o juiz, acontecia alguma coisa, eles ficaram sem juiz. Eles de novo fizeram o que era mal, e agora eles ficaram então por 18 anos escravizados. Na verdade, eles ficaram escravizados da seguinte forma, né, que o texto aqui informa para nós, que eles pagavam tributos muito altos para esse rei, para esses reis aqui. Era uma decadência, tributos caros. Aí no versículo 15 a 31, e novamente eles clamaram ao Senhor por socorro, e o Senhor levantou então outro juiz, esse juiz se chamava Eude, que era da tribo de Benjamim, e esse Eude, ele era canhoto. O que ele fez? Ele diz que por intermédio dele, ele fez uma estratégia, né? Ele pegou os tributos do povo, que o povo tinha que pagar para aquele rei, porque o rei arrecadava os tributos altos do povo de Israel. Ele pegou os tributos e ele foi levar até esse rei, já com uma estratégia, porque ele era canhoto. Ele pegou, fez um punhal de 2 gumes, escondeu debaixo das vestes do lado direito dele. E ele levou o tributo para o rei, e esse rei era um homem muito gordo, né? Fala aí a Bíblia que ele era um homem muito gordo. E tendo entregado então o tributo, ele despediu as pessoas que estavam ali em volta, e ele falou pro rei assim: olha, eu quero falar com o senhor aí em particular, eu tenho um assunto para falar em particular, em segredo. O rei falou: tudo bem, vamos entrar ali no meu... E eles entraram numa salinha que o rei tinha, uma salinha especial, uma sala secreta lá que o rei tinha. E eles entraram ali, e o rei, esse Eude, né, ele... Deixa eu ver onde eu tô aqui. Esse Eude, eles estavam... Ali tinha imagens de escultura, e disse ao rei que tinha uma palavra para ele secreta. O rei pediu para todos saírem da presença dele, e entraram numa sala de verão, que era essa sala. E o rei, então, que o rei tinha só para ele, e Eude, então, começa dizendo que tinha uma palavra de Deus para ele. E nesse momento, o rei se levanta da cadeira, porque na hora que falou o nome de Deus, o rei ficou assustado, né? Porque Deus estava já exterminando todo mundo ao redor. Então, ele ficou assustado e ele levanta da cadeira. E nesse instante, ele com a mão esquerda, porque por isso que o texto menciona que ele era canhoto, ele com a mão esquerda,
ele acaba pegando o punhal que estava do lado direito dele, e ele acaba então cravando no ventre do rei. E aí por que menciona que ele era gordo, né? Porque aqui menciona assim que a lâmina entrou até com o cabo entre as banhas dele, e ele era tão gordo assim que acabou assim se fechando até as gorduras, né? Que conforme enfiaram o punhal, o Eude enfiou o punhal dele, acabou entrando com tudo. Eu acredito que não deu para ver nem o punhal ali, de tão gordo que ele era, porque senão não ia mencionar isso na Bíblia, né? Aí, voltando aqui. Aí, o que aconteceu? Eude tinha que sair dali, ele achou uma outra porta, ele acabou saindo por essa porta, ele fechou a porta, ele trancou a porta atrás de si, e ele tendo saído daquele lugar, vieram os servos do rei e viram, né, e as portas trancadas. Eles pensaram assim: o rei está aliviando o seu ventre, ou seja, né, estava fazendo o número 2, que a gente fala na nossa linguagem, né? E eles ficaram esperando muito tempo, acharam que o rei tinha trancado a porta por causa disso, porque o rei era uma sala somente do rei ali. E eles esperaram muito tempo. Quando eles viram que o rei não saía da sala, eles pegaram uma chave, né, que eles tinham, talvez de reserva ali, e eles abriram a sala e o rei estava morto. Só que nisso, Eude estava já muito longe, ele já tinha escapado, porque eles demoraram muito para abrir a porta. E eles então, quando ele chegou ali, Eude saiu dali, quando ele chegou lá para o povo de Israel, ele toca a trombeta, né, que era um sinal, um alerta, ele toca a trombeta nas montanhas de Efraim, que era filho de José, e assim os filhos de Israel desceram as montanhas e se encontraram com ele, e ele disse para que aquele povo seguisse, porque Deus havia entregue a eles nas mãos dos inimigos. Então ele matou aquele líder, aquele rei. Aí ele sai, vai embora, ele toca a trombeta, aquelas pessoas das tribos ali vêm, e eles acabam então lutando contra aquele povo, e nenhum sequer escapou naquele dia. E assim foi Moabe subjugado naquele dia, e a terra ficou em paz por quanto tempo? 80 anos, olha que bênção. Ficaram 80 anos então em paz. E termina o versículo 30 aí, dizendo que depois de Eude foi Sangar, um outro juiz, que era um juiz também que ali do povo, que feriu 600 homens dos filisteus, e ele fez isso com uma guilhada de bois, que era uma vara longa para conduzir bois, né, que eles tinham, e que tinha um ferrão na ponta, e assim ele libertou Israel. Eu acho assim bem interessante essa questão, porque a gente vê assim, né, eles não tinham armas, eles não tinham carros, esses carros de ferro que os outros reis tinham, eles tinham essas coisas aqui. Eles tinham quando eu falo essa guilhada de bois aqui, era uma coisa que eles usavam para conduzir os bois. Então, percebam assim que a palavra de Deus ela é tão rica, que vem mostrar para nós que Deus usa coisas pequenas para combater o inimigo. Ele não precisa de coisas grandes. Então, o que nós precisamos aprender com esse texto de hoje é que como, né, nós devemos levar a nossa vida espiritual também, confiando nesse Deus, não ficando um tempo firmes com Deus e depois passa-se um tempo, a gente abandona, e ter essa vida inconstante na vida espiritual. Nós precisamos de constância, precisamos estar firmes, precisamos tomar uma decisão e ficarmos firmes nessa decisão e não abandonarmos a Deus, porque Deus não nos abandona, a aliança dele é perpétua. Nós abandonamos a Deus. Então não abandone a Deus, fique firme na fé, independente daquilo que aconteça na sua vida, independente das circunstâncias, seja em doença, em morte, em dor, em luto, seja constante e fique firme na presença do Senhor, porque só Ele é o nosso Deus verdadeiro. Um grande beijo no coração de todo mundo, que Deus abençoe a você, a sua família, a sua casa, e que você leia a palavra de Deus todos os dias, ore constantemente e frequente uma igreja,
para que você possa crescer espiritualmente. Lembra do tabernáculo? Que Deus construiu aquele tabernáculo porque precisava de um lugar para se reunir, a presença de Deus estava ali. A igreja simboliza isso para nós, tá bom? Um grande beijo, então.